Essa é a entrevista do Lula no Ratinho. O Ratinho tem saído nos melhores entrevistadores, com todos os poréns e ponderares, dentro do possível. É uma das melhores entrevistas dessa eleição, tem sido o Ratinho, que tem conduzido as melhores entrevistas. O Lula fez a estratégia correta. Essa daqui eu vou botar por enquanto aqui. O Lula fez a estratégia correta. E em vez de participar dos debates do SBT, ele fez uma entrevista com o Ratinho e cagou para aqueles babaca lá falando merda, porque nenhum deles quer discutir políticas. Eles são tudo traidores, sem vergonha. O debate foi diluído entre um monte de picareta. Depois talvez eu fale sobre isso. E ele fez a coisa certa. Ele não foi no debate, cagou para aqueles caras. Não se discute com mentiroso ou com quem não quer a verdade. E ele veio no Ratinho e deu um show no Ratinho. O Lula fala aqui do nacionalismo concreto. Eleitos presidente do Brasil. Boa noite. Hoje vamos fazer o último encontro da série Candidatos com Ratinho. Nós estamos recebendo aqui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e eu queria deixar bem claro que esse programa não é um programa para fazer uma inquisição com nenhum candidato, é para conversar, bater papo, para mostrar para um público popular, que é o meu público, o que pensam os candidatos e o que eles vão fazer caso sejam eleitos presidente do Brasil, que é uma eleição super importante. Por que você quer se... Posso te chamar de Lula? Pode. Marca lá, 29 segundos. Nós vamos ter 30 minutos, igual os outros. Deixa eu passar um pouquinho. Não pode, infelizmente não pode. Por que o senhor quer ser presidente de novo? Olha, primeiro eu não quero ser presidente de novo. As circunstâncias políticas fez com que um conjunto de pessoas da sociedade brasileira, meu partido e mais 10 partidos que nos apoiam, me escolheram para ser o candidato, porque pela experiência acumulada, pela capacidade da construção da aliança que nós tivemos, inclusive trazendo o Alckmin para ser o meu candidato a vice, o Alckmin que foi meu opositor em 2006. Aliás, eu ia te perguntar. Não sei se necessariamente o Lula não queria ser candidato, mas é uma resposta diplomaticamente boa, esta. Isso, o camarada que mais xingou em campanha política foi o Alckmin, agora é teu vice. Mas deixa eu falar uma coisa, eu aprendi na política de que você não pode ficar fazendo política com o fígado. Numa disputa política é como um jogo de futebol. Num jogo de futebol, se você vai jogar no time contra o teu irmão, ele vai te dar pontapé no pescoço para você não marcar gol. Numa disputa política, todo candidato quer mostrar que é melhor do que o outro. E o Alckmin fazia isso, e era o papel dele. Eu, na verdade, como eu estava na frente, eu tinha que estar mais tranquilo. Então, veja, eu acho o Alckmin um homem de bem, uma pessoa de lisa postura, uma educação refinada, e um cara que foi o governador de São Paulo 16 anos e vice 6 anos. O acúmulo de experiência que ele tem, Ratinho, vai fazer com que juntos a gente possa reconstruir o nosso Brasil. Isso é papo furado. Isso aí foi uma pressão de organizações católicas. Aqui tu vê a dialética católica em ação. O Alckmin representa o interesse católico à direita e o Lula representa o interesse católico à esquerda, que se inverte, se alterna também. E isso foi os jesuítas, a Igreja Católica tem muita influência sobre o PT. Muita. Isso é uma decisão. O Lula aceita esse cara. É um governo... Bom, no Brasil a maioria é católica, mas isso também não significa muita coisa. No poder significa. Pro povo não. Porque, sei, não significa nada isso aí, né? A Igreja Católica no Brasil é fraca. Graças a Deus. O senhor disse que vai aumentar o salário mínimo. Como é que o senhor vai aumentar o salário mínimo? Aumentando. E daqui, Veja, deixa eu lhe falar Aumentando, é isso aí. uma coisa. Quando eu fui presidente, a gente aumentava o salário mínimo. Você repunha aquilo que era a inflação e você dava aumento de salário de acordo com o crescimento do PIB.
Para se o PIB crescer 5%, você dá inflação mais 5%. Se o PIB não crescer nada, você dá inflação e não dá nada. Foi assim que nós fizemos durante o nosso governo. Que maravilha, hein? Aliás, o dólar era R$3. O pessoal, o Lula fala aqui das questões concretas. Porque é isso que importa, pessoal. O teu critério para julgar a realidade. Bolsonaro é inimigo. Bolsonaro é traidor, inimigo unipolar. O Lula vai nos dar um recurso de manejo político mais concreto. Ele nos dá recursos logísticos maiores. O Lula é nacionalista, alinhado ao multipolar. Mas a gente consegue resolver isso depois? A gente vai ter que fazer oposição de alguma forma? É melhor fazer oposição a isso. Depois a gente resolve. Quer dizer, o Lula nos dá logística, poder de compra, grana. Dólar bill, yo. Porque esse pessoal que apoia o Bolsonaro, eles sempre tiveram dinheiro. Tem uns pobres perdidos de Paraty aí com as bandeirinhas do Brasil. Mas né? Sempre tem um idiota pobre. E por isso o salário mínimo aumentou 77%. Lula, você tem falado em regular a mídia, que eu nem sei o que é regular a mídia. Eu vou te perguntar, o que é regular a mídia, regular a internet? O que você vai fazer? Ah, isso não é bom. Isso não é bom. Se o Lula quer regular a mídia, isso não é bom. Vai proibir o povo ver vídeo de ser sacanagem na internet? Que não é o presidente que regula. Que regula é o Congresso Nacional e a sociedade. Quando eu era presidente em 2009, nós fizemos... Já pensou você proibir o meu programa? Não, eu não vou proibir. Eu quero que você faça mais programa e me convide mais vezes. Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2009, nós fizemos uma grande conferência nacional. Participaram mais de 3 mil pessoas, inclusive participaram canais de televisão grande, rádio. E nós aprovamos um processo que depois não foi encaminhado. Aí se cria a ideia de que a gente quer regular. Você não pode regular revista, você não pode regular jornal, você pode tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. Quem é essa sociedade e qual é esse interesse? Eu não confio na sociedade. O brasileiro não ama a liberdade, ele não tem condições democráticas de decidir. Isso não é uma questão. Tem que se ter uma máxima virtuosa aqui. Liberdade de expressão para todo mundo, não tem que regulamentar bosta nenhuma. Porque o que teria que se fazer por exemplo, as mídias privadas brasileiras que estão aí, elas são sucursais de propaganda do Departamento de Estado americano de Inteligência. Tu pode ver esse exemplo, como eu já falei aqui no canal, a guerra da Ucrânia. Eles citam a mesma propaganda, é universal a mesma propaganda. É propaganda. Tu vê o cara do Estadão é contra o Lula. Ele é a favor do Bolsonaro. Ele é a favor do golpe de Estado. Mas eu sou contra regulamentar. As pessoas têm que deixar de ser idiota. É um problema humano esse aí. Tá? Não é um problema... As pessoas não querem a verdade. Não há regulamentação que vai forçá-las a querer isso. É como regulamentar o amor. Mas, não. Tem coisas inabarcáveis para as questões humanas, para as questões das leis. O pessoal não quer a verdade. Não quer a verdade. O que tu vai fazer? É importante a gente lembrar que a última regulação foi de 1962. A gente ainda vive no tempo do telégrafo. Então é preciso tentar adaptar. Aqui ele não especifica que tipo de regulamentação ele está falando. Ele continuou sem responder ao Ratinho. A legislação... Se fosse coisa boa, ele explicaria. A realidade contemporânea que estamos vivendo. Os seus adversários dizem que o BNDES, no seu tempo, financiou obras em países como Bolívia, Nicarágua e outros países, Venezuela, Cuba. Se você voltar a ser presidente, vai continuar isso? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Você que é uma pessoa influente, e você que é uma pessoa que tem um público, que é um público que eu conheço bem, sim, que é o meu meio ambiente. Sim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você está financiando uma obra lá fora, você está financiando a tua engenharia, você está exportando a tua engenharia. Você vai fazer, por exemplo, quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, primeiro, quando o BNDES empresta dinheiro, a empresa é obrigada a contratar uma empresa brasileira. Segundo, os componentes são comprados do Brasil. Então, na verdade, o que... Exatamente. Aqui o Lula explica o nacionalismo concreto.
Exatamente. É exatamente isso que a Lava Jato destruiu. Isso que eles destruíram foi um ataque. Em vez de eu mandar um bombardeio, explodir teus prédios, eu destruo tua capacidade civilizatória de expandir o poder do teu Estado. Agora não se iluda, porque o Estado-nação, né? Porque o Papa é contra um Brasil soberano. Ele quer todo mundo coitado para distribuir sanduíche para todo mundo. Vamos ver como é que o Lula vai acomodar isso. O que você está fazendo é exportando, além de você receber o seu dinheiro de volta, o mundo inteiro. Como é que você acha como é que você acha que o Brasil se desenvolveu? Você sabe quanto dinheiro os americanos colocaram aqui no começo do século passado? A Inglaterra, o Canadá? Países não pagaram. Não pagaram. Veja, todo mundo paga. Todo mundo paga. Você pode ter dificuldade aqui ou ali, mas você paga. Você está lembrado que quando o Delfim era ministro, quando o Fulano era ministro, o Brasil vivia de joelhos junto ao FMI. Todo mês descia um casal, um homem e uma mulher de Washington para vir aqui fiscalizar nossas contas. Eu simplesmente acabei com isso. Só não criou um sistema de segurança para nos proteger que eles voltassem. Nem enfrentar esses militares como não vão enfrentar de novo, que vão dar um outro golpe no futuro. Se não enfrentar esses caras, não tem nação. Não adianta construir tudo isso de novo, que eles vêm e derrubam. Tem que se livrar desses traidores, maçom, esses vagabundos aí. Senão tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Tudo que tu construir vai ser derrubado sempre. Eles estão fazendo esse processo já há um século praticamente. Tudo que é construído é derrubado. É Jenga, derrubou tudo. Não dá, tá? Tem que criar um setor de inteligência nacional, se livrar da ABIN, destruir toda essa merda desse exército, punir esses caras e cobrar dos Estados Unidos ressarcimentos financeiros e morais. O Lula vai fazer isso? Não. Agora, algum dos outros vai fazer isso, estão mais longe que o Lula de fazer isso. Então aqui, qual é o menos pior? Com certeza é o Lula. Se você quiser deixar a sua colaboração, doação, faça a sua doação via Pix a partir de qualquer valor, copie e cole o Pix aplicativo bancário, não precisa entrar em site, nem fazer cadastro nenhum. E as assinaturas do Apoia-se, Catarse, Apoia-se a partir de R$10, Catarse a partir de 5. No Apoia-se tem o React contra Liberal, R$35 por mês. Todo mês você escolhe um vídeo de um liberal, faça um react contra ele. No Apoia-se você tem escolha o tema político a partir de 50. Todo mês você escolhe um vídeo de qualquer temática política que eu faço, um vídeo sobre. Não é necessariamente um react. E a escolha do tema político 2 são 20 minutos mínimo. O Apoia-se 35 é mínimo de 10 minutos, o outro também é mínimo de 10, geralmente ultrapassa. E tem as assinaturas menores, são os consensos aleatórios. E vocês votam nas temáticas dadas dentro da recompensa, mandam o número por e-mail e geram um vídeo no final do mês. Então, voltando ao Lula aqui. Porque eu aprendi com a minha mãe. Eu só posso fazer dívida que eu possa pagar. Com certeza. Quer dizer, eu não aprendi isso. Eu não aprendi isso com a minha mãe. Eu estou concordando com o Lula. Você não faz dívida que você não pode pagar. Cartão de crédito é magia, a não ser que você possa pagar, porque o cartão de crédito nada mais é que um adiantamento, né? Mas cada um sabe da sua, às vezes o cara, aí que tá, ó. Depende do que tu vai fazer. Como é que tu vai iniciar um negócio sem ter dinheiro, sem ter um dinheiro? Quer dizer, né? Cada um tem a sua forma de lidar com dinheiro. Às vezes um cara vai te explicar uma forma que ele lida com as suas contas, parece a coisa mais mirabolante do mundo, mas dá certo para ele. Então, quer dizer, isso aqui quase que vira uma questão moral. Não roubando, né? Não sacaneando os outros. Cada um faz o que acha que tem que fazer e ninguém sabe. Às vezes o cara pega um dinheiro daqui, ou a pessoa deixa de pagar uma conta para pagar a primeira que vai. Cada lugar do Brasil. E tem tantas variáveis aqui. É que o Lula cita essas anedotas, aí o cara quando vê se engaja em entrar na discussão. Não, é só uma anedota dele. Eu só posso gastar aquilo que eu ganho. Então eu paguei o FMI, emprestei 15 bilhões para o FMI e fizemos uma reservazinha de 370 bilhões de dólares. Me dá um desse, Lula. Dá um quarto dessa verdade. Um quarto de... Quanto? Nossa, muitos bilhões. Coisa que o Brasil não tinha. Então veja, deixa eu lhe falar uma coisa.
O Alckmin fez muita crítica a mim em 2006 sobre esse negócio de exportar engenharia. É importante isso acontecer porque você está vendendo produtos brasileiros, está exportando conhecimento. Sim, mas o povo, né? Eu estou falando porque eu estou nos botecos da vida e eu sei que o povo fala. O povo acha que quando o candidato fala e mostra, né, na televisão que tem muita gente passando fome, que tem muito coitadinho, que vai pegar o dinheiro que é brasileiro e que vai dar dinheiro para fora. Então por que não dá para o coitadinho? É porque esse dinheiro não pode ser usado internamente, ele é emprestado. Não é dinheiro do orçamento, é dinheiro de um banco. Então o banco pode emprestar para um empresário brasileiro chamado Ratinho, mas se o Ratinho não precisar de dinheiro e precisar um outro, você empresta. As condições de juros é impostas por você, desde que, e veja, o Brasil é o único país do mundo em que obriga, quando alguém recebe o financiamento, contratar a empresa brasileira. Isso é uma coisa extraordinária. Quer dizer que isso vai continuar. Veja, se alguém precisar, muitas vezes ninguém vai precisar de dinheiro. Os Estados Unidos nunca vai precisar de dinheiro nosso. A Alemanha nunca vai precisar. Mas se você precisar... Sim, é poder, por isso que eles atacaram o governo do Lula. O Ratinho só repete a propaganda. Eles atacaram porque o Brasil estava crescendo. E quer dizer, o pessoal não entende. O pessoal planta uma árvore assim, e essa árvore não está dando fruto. Tem árvores que demoram muito para dar fruto. E antes de dar o fruto, os americanos vêm e cortam a árvore. E condena quem plantou, critica o plantio. Tá entendendo? Então, é muita burrice do povo não entender isso que o Lula está falando. Tem coisas que demoram para crescer. A indústria norte-americana, esse grande capitalismo que o pessoal venera, os Estados Unidos sempre foi rico, mas esse nível de desenvolvimento quase que homogeneizado, que agora está em decadência, entre aspas, que essa decadência é comparativa, né? É comparável com outros lugares. A decadência deles é a nossa ascensão em relação ao poder aquisitivo do povo. Os americanos foram dando golpe de Estado em todo mundo a pretexto de combater os comunistas, destruindo o desenvolvimento nacional de todo mundo e criando seus monopólios. Depois, com o fim do Muro de Berlim, o fim do comunismo, que eles também ajudaram a criar, eles passaram por esse fenômeno chamado globalização, que eles chamam, que é os chamados livres mercados, que não é livre, agora está livre para nós monopolizarmos os livres mercados. O Lula é uma resposta ante esses, que é o neoliberalismo. O Lula é uma resposta ao neoliberalismo. Agora, por que ele está puxando o Alckmin? E se isso aqui é só retórica, é uma coisa que nós veremos se ele for eleito depois. Eu acho que ele vai ser eleito. Precisar financiar coisa que você não poderia utilizar aqui dentro, porque a não ser que o empresário brasileiro quisesse tomar. O que você poderia ficar nervoso comigo, Ratinho? Vamos supor que tem uma empresa brasileira que quisesse 1 bilhão de financiamento e tivesse uma empresa estrangeira que quisesse 1 bilhão de financiamento. Se eu deixasse de emprestar para você, brasileiro, para emprestar para o estrangeiro, aí você tinha razão de ficar puto comigo, sabe? Mas se você não quer o dinheiro dele, está no banco e alguém quer tomar dinheiro emprestado e você vai ganhar juros porque você está emprestando, além do que você vai exportar peças, você vai exportar equipamentos, você vai exportar caminhão, você vai exportar tratores. Ou seja, é uma coisa boa para os países. É assim na história da humanidade. O Brasil, no começo do século XX, ele cresceu porque alguém resolveu financiar a ferrovia, porque alguém resolveu financiar a hidrelétrica, porque alguém resolveu financiar a ponte. Por que no seu governo não teve ferrovia? Então, continua numa outra parte, o Lula que explicou o nacionalismo concreto para o Ratinho. Tá? O Ratinho troca, daqui a pouco é Lula, daqui a pouco é coisa, conforme o editorial do... Porque o pessoal não tem convicções profundas, né? Eles se movem pela doxa. O Ratinho também se move pela doxa e pela pauta editorial do SBT, em parte. Mas ele parece, sinceramente, confuso aqui em relação a gostar do Lula ou não. Mas o Lula, note como foi estrategicamente inteligente do Lula ignorar aquele circo de palhaço naquele debate do Bolsonaro, falando de corrupção, e fez todo mundo parecer um bando de idiota. E saiu, deu uma volta neles, deu um balãozinho. Eles não podem falar nada porque o Bolsonaro fez isso também, não fez? Quando o Bolsonaro fez, ele é genial porque a mídia não presta.
Para os bolsonaristas, estou falando. Quando o Lula faz, ele é frouxo. Então, o Lula fez certo, não se conversa com o Bolsonaro. Bolsonaro é um holograma, estou dizendo, seus 5 anos, não se conversa com ele. O Lula fez certo, eu não vou conversar com esse idiota. Ele tentou conversar com ele não quer conversar nada, é só besteira. O Lula usou o programa do Ratinho, eu acho que eles não previram essa situação e deram um balaio. Tá? Ou veio uma ordem dos círculos internacionalistas para os colonos aqui, os mestres da colônia, né? Os capitães do mato, assim, ó, vamos fazer o Lula ganhar. Agenda esse troço, agenda o Lula um dia antes do debate. Isso pode ter sido preparado também. De qualquer forma, foi uma estratégia boa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, espalhe, divulgue. Que Deus proteja a todos, que Deus abençoe a todos.